E aí, galera, estamos no ar. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, o arroba tá aqui embaixo, arroba Laura Portioli, arroba pode ser mais. Hoje estamos com ela, que é a apresentadora e jornalista com vocês, Nádia Haddad. Gente, tem até efeito especial! Obrigada, plateia! Tá cheio, né? Meu Deus, adorei. Olha, se vocês quiserem interagir, fazer perguntas. Amei, obrigada. Muito feliz de estar aqui. Obrigada a você, muito obrigada por ter vindo. Tô muito feliz, verdade. Eu tô gelada, começo gelada, depois começa a dar calor. Não, e a gente já tava tentando há algum tempo, né? Que bom que agora rolou. Agora foi. Tudo começou... Aliás, você começou no direito. Eu comecei no direito fazendo faculdade. Sim. Mas antes, eu estudava dança. E eu achei que eu fosse ficar nesse ramo o resto da minha vida. Eu estudei por 14 anos balé clássico. Eu fui morar fora para concluir os estudos de balé clássico. Tive que aprender outras modalidades. Dei aula para criancinha. E aí eu não sei, juro, até hoje eu me pergunto por que eu fui escolher direito no vestibular. A princípio, eu escolheria educação física. E eu optei por direito e comunicação. Passei nas duas faculdades, nos dois cursos, e optei por direito. Não tenho nenhuma referência na minha família. Minha família é toda da área de saúde, da área médica. Então, nos primeiros anos, eu me achava. Nossa, quando eu andava com aquele código assim para ir para a faculdade, juro, me achava super importante. Até que eu percebi que não tinha identificação, eu não tinha conexão com o direito. E eu discutia muito na faculdade, coisas que estavam na lei, mas que, para serem aplicadas, dependiam disso, daquilo outro. Enfim, foi revoltante. E aí, faltando 1 ano e meio para eu me formar, eu tranquei a faculdade. Mas eu comecei no direito. Mas eu sempre tive um quê para comunicação, para arte, isso é um fato. E aí veio jornalismo. Eu transferi para o jornalismo. Eu fiquei um período de quase 2 anos fora da faculdade, que foi no período em que eu trabalhei com a Xuxa, no Planeta Xuxa, dançando. Sendo assistente, não era? Sendo assistente de palco, realizando meu sonho de infância. E ali eu entendi que o universo da comunicação era o meu. Não necessariamente estar à frente da câmera, mas aquele universo. Eu era uma criança que brincava de apresentar TV, de programas de TV, que fazia teatro por causa da dança. Eu desenhava muito, pintava muito. Eu sempre gostei muito de criação, de expor a minha criatividade e de escrever. E apresentava os trabalhos da escola. E aí, ali eu tive minha primeira experiência na área de comunicação social. Quando eu saí da Xuxa, imediatamente eu já entrei para a faculdade de comunicação e foi uma realização para mim. E aí, nesse meio tempo, você fez estágio na Band. Que eu não queria ter falado Band, mas... Tá, tudo bem, vida que segue. Eu fiz estágio... Na Band eu já fui contratada. Eu fiz estágio numa rádio. Inclusive, na rádio Rádio é minha Tupi? paixão. Na Rádio Tupi. Tá. Primeiro eu fui pra Rádio Carioca, que tinha convênio com a minha faculdade. E aí eu tinha um programa com os meus colegas de faculdade. Mas, gente, era um sarro. Era um programa sério, só que com os meus melhores amigos. Eu sou uma pessoa que tem uma gargalhada muito frouxa. Com o meu melhor amigo, que também tem. Os outros têm, mas não é tanto, eles se controlavam mais. Mas a nossa quinta série fluía de uma forma. E era um programa, uma rádio, a Rádio Carioca, tem muito idoso que escuta. Eles adoravam, porque de tudo a gente ria. De tudo, era uma bobeira. Aí eu fui para a Rádio Tupi fazer estágio. Eu fui com o meu currículo mesmo de estudante, pedi a vaga. E foi uma fase maravilhosa da minha vida. Eu me apaixonei pela rádio, não apenas pela Rádio Tupi, que foi minha principal escola, mas pela convivência com as pessoas e pela dinâmica da rádio. E numa cobertura da posse de um secretário no Rio de Janeiro, o então diretor da Band Rio me viu. E no mesmo dia telefonou para a redação da Tupi e me convidou para uma entrevista. Eu não entendi nada, eu ainda estava na faculdade. Eu fui para a Band pela Rede 21, que era um canal da UHF, da Band. Tive que entrar com recurso no Ministério do Trabalho para ter liberação para trabalhar, porque eu ainda não estava formada. Consegui. E aí sim eu entrei na Band. Do canal Rede 21, eu fui para a Band Rio. Mas já fui trabalhando. Já foi trabalhando como repórter. Como repórter. Eu comecei primeiro como pauteira e produtora de política e economia. Aí teve minha primeira entrada na TV como repórter. Foi muito engraçado. Eu morava perto de onde teria essa cobertura. Eu morava em Belfor Roxo, a cobertura seria em Nilópolis, na quadra da Beija-Flor. E a repórter não podia ir.
O diretor, então, me ligou e falou, olha, você mora perto, a gente já tá com a equipe lá, preciso que você faça essa cobertura ao vivo. Eu falei, como assim? Eu nunca fiz ao vivo na minha vida. Do nada. Do nada. Calma, eu te oriento, vambora. Eu só tinha feito entradas ao vivo pra rádio. E foi minha primeira experiência, um ao vivo na quadra da Beija-Flor de Nilópolis, pelo canal fechado da Band. E depois de um tempo, essa repórter saiu e aí eu fiquei fazendo reportagens para esse canal. E logo que esse canal fechou, eu fui para a Band Rio mesmo, como repórter da Hard News, de dia a dia. Quanto tempo você ficou lá? Ao todo da Band, contando Rio de Janeiro e São Paulo, foram 12 anos. Muito tempo. Você ficou muito tempo na Band. Muito tempo. E eu tive uma trajetória muito bacana na Band, porque eu passei por muitos processos, Fiz de tudo, sabe? lá. Fiz de tudo. Pauta, produção, ronda. Depois eu fui para editoria, fui fazer as reportagens Hard News, depois reportagem especial, depois fui para apresentação dos telejornais. Até vim para São Paulo e ainda no Rio eu fazia coberturas grandes de eventos como Carnaval. Em São Paulo eu fiz várias coberturas muito grandes também, além do Carnaval. Fiz Parintins, Barretos, os concursos de Miss que eram exibidos pela Band, transmitidos por lá. Verdade. Então, edição de tempo, eu passei por muitas etapas, o que me ajudou muito na minha formação como jornalista e hoje apresentadora do entretenimento. Toda a bagagem que eu tenho vem da Tupi e da Band e eu sou extremamente grata. Valeu muito a pena. Eu vou falar uma data e você fala que você lembra. Tá. 29 de agosto de 2005. Meu renascimento. É claro que eu preferi enxergar... Eu tô quase chorando. Eu preferi enxergar com esses olhos, sabe? Eu costumo dizer que não foi um tiro para minha morte, foi um tiro para minha vida. Porque eu tive uma virada de chave. O dia 29 de agosto foi marcado por uma possibilidade de morte na minha vida. E que eu pedi muito a Deus que eu continuasse. E o que me incentivou a continuar, a pedir tanto, a clamar tanto pela minha vida, não foi o fato de eu, na época, ser uma jovem de 25 anos, cheia de sonhos. Não. É minha idade. Olha só! A minha idade. Eu tava para fazer 25. Foi meu pai e minha mãe. Eu era a única filha solteira, caçula. Os meus pais já tinham idade. Eu pensei, eu não tenho com quem deixar meu pai e minha mãe. Eu, de alguma maneira, cuidava deles. Então, o que me incentivou a permanecer viva foram os sonhos que eu tinha com os meus pais. E os sonhos que os meus pais tinham comigo, para mim. Eu pude realizar. Hoje, eu não tenho mais os meus pais, mas eu tenho a tranquilidade no meu coração de que eu realizei muitos sonhos. É claro que eu tinha muitos outros para realizar com a minha mãe e com o meu pai. Mas a gente escreveu uma história de paternidade e de filho com pai muito bonita. Eu tomei aquele tiro, foi um desafio muito grande, lutar pela minha vida. Teve uma busca incessante de fé. A minha fé sempre foi inabalável, mas naquele momento é que eu entendi que eu era uma escolhida por Deus, sabe? Deus me escolheu para viver desafios e, através deles, ajudar outras pessoas. Então, eu sou muito grata. Podia ter sido uma outra pessoa que não tivesse essa possibilidade de estar ali. Onde eu fui alvejada foi perto de um parquinho, podia ter alguma criança ali. Então, fui eu e está tudo certo. Você estava colocando o colete, não foi? Eu estava colocando o colete. Muitas pessoas discutem sobre isso, por que ela não estava com o colete. Vamos lá. Eu não estava com o colete porque a orientação que nós tínhamos era de não chegar a uma comunidade já com o colete. Porque talvez aqueles moradores tivessem um desconforto. Como assim você está chegando no meu bairro, no lugar onde eu moro, com medo, né, de colete? E quando a gente chegou lá, que eu fui colocar o colete estava no banco de trás, eu estava sentada no passageiro. Mesmo que eu tivesse com aquele colete, a bala teria perfurado e talvez não tivesse saído transfixado. Por quê? Hoje os coletes usados, eles são inteiros blindados. Na minha época, era um quadradinho, Laura, que ficava aqui, ó. E nas costas, no mesmo lugar. Era pequenininho. Era pequenininho, um quadradinho aqui. Uhum. A bala entrou aqui, perto da minha axila. E saiu perto da minha coluna. Então, teria perfurado, mas talvez não tivesse saído. Então, antes das pessoas julgarem por que ela não estava de colete, que bom que ela não estava naquela hora com o colete. Porque não teria me ajudado em absolutamente nada. Teria me prejudicado.
Isso também foi uma virada de chave para as redações terem um respaldo maior para os seus repórteres. Uma, para não expor ao repórter a uma situação de risco por uma boa imagem, por um furo de reportagem. E outra, para ter um material, um equipamento que fosse realmente funcional para esses casos, né? É claro que o melhor dos mundos seria um carro blindado, mas eu sei que o orçamento não dá. Não dá. Não dá. Porque eu estava sentada dentro do carro. Então, passou pelo vidro, estourou todo o vidro, né? Enfim. Tava se arrumando ali. Eu tava me arrumando, tava virando aqui para pegar, tranquilamente, quando eu ouvi o estampido e fui atingida. E o que você fez, assim? Você teve alguma reação? Olha, Você tenta fazer alguma coisa? Laura, foi muito louco. Porque quando eu conto a história, parece que não fui eu. Parece que eu tô contando de uma terceira pessoa, porque é tão surreal que eu falo, eu vivi tudo isso. Aliás, é tão surreal o que Deus escreveu para mim nos últimos 20 anos, que eu falo assim, Deus, na moral, deixa eu respirar um pouco, cara. Dá uma segurada. Na hora eu percebi que eu tinha tomado um tiro e eu fiquei muito calma, porque eu queria ter o controle da situação. Então, tentar ter o controle da nossa vida, da situação, nem sempre é muito bom, mas nesse momento foi. Eu fiquei tranquila. Eu comuniquei ao cinegrafista que estava dirigindo, éramos só eu e ele, e eu falei, olha, fique tranquilo. Com essa calma. Com essa calma e com essa paz. Eu falei, mas eu tomei um tiro. Aí ele, Nádia, pelo amor de Deus, é hora de brincar? Isso é brincadeira. Eu falei, não estou brincando. E mostrei para ele. Aí ele viu a gravidade. Falei, telefona para a redação e avisa, porque eles vão precisar mandar uma outra equipe. Olha o meu pensamento. Você estava preocupado em trabalhar? Tava. Falei, eles vão precisar mandar outra equipe. E vamos procurar ajuda. E aí ele ligou, avisou, só que entenderam na redação que eu tinha tomado um tiro de raspão. Eles não tinham entendido a gravidade. Aí quando entenderam a gravidade é que rolou aquele vucu-vucu. Porém, eu tomei o tiro, eram 6h15 mais ou menos da tarde. O Jornal da Band começava às 7h20. 1 hora depois, praticamente. Eles iam abrir o jornal com essa notícia. Então, tínhamos 1 hora para buscar socorro, comunicar a minha família e como comunicar a minha família. Então, foi um aglomerado, assim, de desafios naquele momento. Minha mãe soube pela TV o que tinha acontecido comigo. O meu pai foi comunicado pelo telefone e... Então, foi tudo muito desesperador. Nós fomos até o Corpo de Bombeiros, que era o que tinha mais perto. Só que eles não nos deram atendimento. Por quê? Então, na época eu questionei muito, porque não deram, recusaram. Hoje eu entendo que para o bombeiro te atender, você tem que ter uma ocorrência na rua e eles irem até você. Não você ir até eles. Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. Eu, de fato, não tenho essa propriedade para falar, mas recusaram. Dali fomos para o Hospital da Lagoa. Eu tomei o tiro em Botafogo. Então, era relativamente perto. Só que é um horário de rush, né? De um trânsito... Absurdo. Absurdo. No Hospital da Lagoa não tem emergência. Pelo menos não tinha. Quando me viram chegando, estava jorrando muito sangue. E começaram a gritar, não tem emergência! E dali nós fomos para o Miguel Couto. O Miguel Couto fica na autoestrada Lagoa Barra, que é um vucu-vucu de trânsito sempre. Nesse horário, então, terrível. E o cinegrafista teve que passar pela calçada para poder chegar no Miguel Couto. E lá eu fui prontamente atendida. É claro que existiu uma morosidade do sistema público para que eu fosse para o centro cirúrgico. Mas eu tive uma grande ajuda de uma amiga que trabalhava comigo na Band, que recebeu a notícia de que eu tinha sido alvejada e que estava lá, e ela foi até lá. E aí ela que tocou o terror ali dentro e agilizou todo o processo para eu ir para o centro cirúrgico. E te digo, ir para o hospital público foi a melhor coisa que me aconteceu, porque lá eles têm todo o conhecimento técnico do que fazer em casos como esse. De alguém que é alvejado, de alguém que sofreu um acidente. No hospital particular, eles podem até ter material, mas talvez o recurso de conhecimento do que pode ser feito ali, não. Não. Então, foi excelente o trabalho que fizeram comigo, ali no Miguel Couto, com muito improviso. Eu tive que pôr um dreno, não tinha um dreno, então pegaram um garrote
né, que a gente usa geralmente para colher sangue e fazer exame. E introduziram aquela mangueirinha em mim. Eu fiquei com dreno no pulmão durante muito tempo. Naquela madrugada eu já fui para o hospital particular e a Band me deu total amparo. Cuidou de tudo, tudo, tudo. Eu sou muito grata. Fiquei na UTI durante bastante tempo, fui para o semi-intensivo e tive que fazer uma nova cirurgia porque o que a gente chama de fístula, que é o furinho da bala, geralmente aquilo se reconstrói, se regenera e não se regenerou. Então, eu precisei fazer uma nova cirurgia para retirar a parte do pulmão que já não estava mais funcionando, que já tinha ido para o saco, e fechar aquela... Você não tem uma parte do pulmão? Não tenho. Não tenho. E como que é para você? É diferente ou é não igual para assim, todo mundo? Mas aí é que tá o pulo do gato. Eu sempre tive uma saúde muito boa porque sempre me cuidei muito. Eu nunca fumei, eu tenho pavor de cigarro. É fedido. É fedido. Cara, como é que alguém fica colocando pra dentro alguma coisa que sabe que vai te matar? E a minha mãe fumava muito. Então, eu tinha desespero, assim. De tanto ver. Então, assim, sempre tive uma alimentação saudável. Sempre fiz muita atividade física. Não fumava e tudo isso ajudou. Entendi. Tudo isso me ajudou muito. Muito. Eu não tenho, acho que cerca de 3% do pulmão do lado direito e nunca me trouxe dificuldade. Porém, eu fiz muita fisioterapia respiratória. Entendi. Muita. Fazia no hospital, fiz depois. Fiquei fazendo, acho que por quase um ano, fisioterapia respiratória para expandir o meu pulmão e eu realmente não ter dificuldade. Hoje eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu não fiquei com nenhuma sequela. Fraturou costela, eu tenho um pouquinho mais de sensibilidade, assim, se alguém apertasse, eu mesma colocar a mão. Mas nada que me impeça de ter uma vida normal. Tem marca até hoje? Tem bastante cicatriz. Eu fiz reconstrução de onde eu fiquei com o dreno. Ficou muito feio, assim. Esteticamente não estava legal. Era um pouco assustador. Então, eu fiz ali essa reconstrução. E também onde entrou a bala. Porque ficou afundado, né? E, então, eu fiz uma reconstrução. Hoje, as cicatrizes, elas são muito clarinhas e pequenas. Porque eu cuidei também, né, na época. Só que eu tenho tanto orgulho. Eu acho que toda cicatriz... Você gosta dela? Eu gosto. Toda cicatriz do nosso corpo é a marca da bênção. Então, eu tenho orgulho de falar, nunca quis cobrir. Amo tatuagem, nunca quis fazer em cima das cicatrizes. Porque é a marca da minha bênção. Então, eu tenho bastante. Tenho da cirurgia, dessa segunda cirurgia, tem um monte de entradinhas, assim. Tenho a do dreno, mas... Vida que segue, Vida normal. que segue, tá Você tudo vai na bem. academia, faz tudo? Tudo. No começo, menos de um ano do tiro, eu corria com aquela máscara. Sabe uma máscara que os corredores Sei. usam para aumentar a altitude e tal? Para poder ajudar na expansão pulmonar. Então, eu cheguei a treinar corrida por uma terapia. Porque eu tenho pavor, tá? Pavor? Correr. Para pensar comigo. Tá. Vamos lá. É super saudável, beleza. Mas, cara, eu já tenho 44... Você corre? Não. Ah, bem, que eu já falei, pronto. Tô falando de correr. Você corre, Mas ela Paulinha? corre, por isso que eu tô olhando pra ela. Ela vai pra maratona de Chicago. Acho chique. Não, acho chique. Você acorda de madrugada pra correr? Gente, eu acho... Para, olha só, eu acho... É claro, eu sei que muita gente fala, gente, trabalhadora, acorda de madrugada. Eu acordei... Eu entrava na Band 4h30 da manhã. Mas eu acho chique quem acorda às 5 e vai fazer a corrida, aí volta, aí toma um banho, aí senta pra tomar o café. Aí Lê um livro. Ler um livro. Sim, antigamente era ler um jornal. Hoje em dia a gente lê jornal virtual. Eu acho isso fino. Aí começa o dia. Não, jamais seria essa pessoa. Por que eu não gosto de corrida? Você toma colágeno? Pronto, tá tudo bem. Cara, a gente eu tenho 44 anos. É isso? Cai tudo. A gente luta, batalha pra ficar tudo em pé, tudo pá. Se a gente corre, primeiro, a bunda da gente, ela foi feita pra cair, né? Porque é uma coisa... emagrece muito. A bunda é uma parada que você malha pra caramba pra ficar com aquela coisa bonitinha e derrete, gente, é normal. Você fica uma semana sem malhar, já você sente, assim. Aí você corre, aí fica tudo derretido. Entendi. A lei da gravidade não ajuda. O peito cai, o joelho, já percebeu? O joelho fica triste. Ele fica com uma voltinha Já assim. percebeu? Fica assim, ó. Fica Com a cara, um smile uma voltinha triste. assim, de correr.
Às vezes. Mas eu caminho assim, ó, não é caminho com tipo agilidade. passeando, com agilidade. De vez em quando, meto umas corridinhas de 2 minutos, pra dar uma queimada. Acho que é bioestimulador de colágeno. É ágil exato, gente. É o quê? Bioestimulador de colágeno. Eu não sei o que é isso. Não, por enquanto não precisa, Laurinha. Mas, ó, já fica a dica. A gente tem que fazer um estoque de colágeno no decorrer da vida. Né? Então, quanto mais cedo, melhor, com alimentação, com suplementação. E aí, graças a Deus, na parte de dermatologia, criou, né, o bioestimulador de colágeno, que você coloca, são uns caninhos lá, que você introduz e vai estimulando o colágeno. Entendi. Várias partes do E melhora? corpo. Ah, melhora, né? Melhora? Melhora É super. tipo bizarro, assim, mágico. Eu já fiz no bumbum. E eu achei que foi bem legal, assim, bem bonito. No rosto eu tenho medo. Já fez no rosto? 2 vezes? E aí? É maravilhoso. Ah, gostou? Dói. Dói, eu imagino que Eu acho que dói. eu já fiz aqui, ó. É maravilhoso. Mas é aquela coisa, né? Aqui cutuca, assim, Ah, bota uma fica cânula. cutucando? Ah, eu já fiz. Ai! Uma vez. Já deve ter feito. Uma vez. Olha, Ai, que agonia, gente. Ah, mas ser mulher é isso, né? Também. E é por isso que eu acho legal. O que eu acho? Acho que a gente tem que trabalhar sempre com prevenção de absolutamente tudo. A gente está falando de algo que é estético, mas o colágeno também é algo funcional e para nossa saúde. Por exemplo, eu tive o colo curto no útero quando eu estava grávida por uma deficiência de colágeno. Foi por causa disso? E olha que eu sou uma pessoa que suplemento, mas aqui é um outro tipo de colágeno. Entendi. Para nossa articulação, a gente depende de colágeno. Então, a gente está falando da questão estética, mas também tem a questão da saúde, viu, gente? Total. Entendi. Então, trabalhar com prevenção é a melhor coisa, de ter uma alimentação legal. Sabe o que eu faço? O quê? Olha, já dica feminina aqui. Gostamos. Muita gente vai torcer o nariz. O pé da galinha é colágeno puro. Falam Eu isso. amo caldo, tomar sopa, caldo. E caldo de ossos é algo que eu passei a tomar quando eu estava tentando engravidar. Por uma dica da acupunturista com quem eu fazia sessões. Porque ajuda bastante. E aí, ontem mesmo, lá em casa, a Regina, que cozinha pra gente, fez caldo de ossos com bastante frango e muito pé de frango. Porque ele derrete. Entendi. Fica colágeno puro. Mas não fica com gosto ruim? É delicioso. Vai por mim. É Eu vou sério. É experimentar. muito bom. Prova. E aí você tem que cozinhar até o osso derreter. Por isso que chama caldo de ossos. É Entendi. muito saboroso e é riquíssimo em colágeno. Ah, e assim, dá pra fazer em casa. Exato. Muito mais prático comprar Tranquilamente. cápsula e etc. Hoje em dia tem sorvete com caldo de ossos que é sem açúcar, Gente, sem eu não lactose. sabia. O José, meu E sem bebezinho- gosto também? Total. Não, é bom. Eu juro por Deus que é uma delícia. Eu dava pra minha mãe. E também não tem gosto. Não tem gosto. Eu juro. Esse, pelo menos, que eu compro tem. Ele é bem Sei. gostoso. O José toma também? Ele toma. O José é um musufite. Ele é. Não acredito. Não, vou te contar a suplementação dele, você vai ficar chocada. O José, como ele foi um prematuro extremo, nasceu com 23 semanas e 3 dias, a gente teve que buscar um monte de recursos para ele, em algum momento, daqui a pouco ele vai chegar na idade corrigida, que a gente chama, né? E tá chegando. Mas, então, ele teve que entrar com a suplementação desde muito cedo. Ele faz muita fisioterapia todos os dias, com exceção de domingo ele faz físio. Então, ele queima muita caloria. Tempos atrás, sei lá, 1 mês e pouco, eu pensei, assim como quando nós treinamos e queremos, por exemplo, massa magra ou emagrecer, a gente tem que ter uma alimentação focada. O neném também. Vou levar o José numa nutróloga. Não acredito. Ah, que bonitinho. Cara, eu sou uma mãe assim que bota tabela pra tudo. Meu filho, isso aqui é bom, vamos. Levei na nutróloga e foi genial. Porque ela equilibrou a alimentação dele, que já era ótima, mas porcionando da maneira mais adequada para que ele tenha menos gasto calórico, para não perder tanta massa magra, para que ele tenha ganho de massa magra e mais energia. E aí ela introduziu o DHA, o ômega 3, que eu tomo também. O TMC, que é um tipo de óleo que é para a parte cognitiva. Por ele ter sido prematuro extremo, a gente tem que investir muito na parte cognitiva. Agora ela introduziu, veja bem, creatina. Não. Gente, meu filho toma creatina. Creatina. Ontem eu chequei com a pediatra se tudo bem. Por quê? Como ele tem muito gasto calórico, ele acaba também perdendo massa magra. Ele precisa de força muscular Entendi. para se desenvolver. Então, a alimentação... e tem uma outra coisa Toma também. whey também.
Ainda não. Estamos chegando lá. Eu uso cúrcuma também, é um tipo de cúrcuma que a gente põe na alimentação dele, que é antioxidante, anti-inflamatória. Enfim, a alimentação dele é bárbara. Tudo isso ajuda, é uma maneira de você prevenir. E fora que ele é muito bonitinho, como ele faz físio todos os dias, a parte muscular dele é uma graça, gente. O bracinho dele, ele tem um bíceps fofo, a panturrilha. Tá formadinho, bonitinho, assim. Olha, ou ele vai crescer amando muito atividade física, ou ele vai odiar, porque ele não tem sossego. E é assim, a gente tem que fazer muita físio mesmo, por conta da prematuridade, é o protocolo. Nádia, tem uma data que é marcante pra você, e inclusive bem triste, que foi o dia 11 de maio de 2024. Cara, eu nunca na minha vida imaginei que Deus fosse recolher um filho meu. Eu, que de 24 para 25 anos, implorei a Deus para me deixar viva, para que os meus pais não sofressem a perda de um filho. Fui escolhida para perder um. Eu não me preparei para isso. Ninguém nunca se preparou. Quando meus filhos nasceram extremamente prematuros, eu tinha consciência da gravidade. Eu tinha consciência de tudo. Mas eu escolhi confiar. Eu escolhi ter fé. Eu escolhi lutar pela vida dos dois. Deus foi tão misericordioso que numa terça-feira, através de um dos irmãos que oravam com a gente, ele avisou: o Antônio vai passar por uma batalha muito grande de sexta para sábado e vocês precisam se preparar. Na hora eu entendi, mas o meu marido, tentando me consolar, ele falou: não é isso, não pensa assim. Mas o meu coração de mãe já dizia. Na sexta-feira eu grudei naquela incubadora porque ele e o José estavam muito mal. Os dois pegaram uma bactéria. Um bebê já é frágil, agora imagina um bebê prematuro extremo. E eu entrei nessa oração intensa, nesse clamor pela vida do Antônio. Mesmo sabendo que Jesus já estava se organizando para buscá-lo. E de madrugada, meu marido falou: vamos descansar um pouco, daqui a pouco é hora do boletim médico, a gente precisa estar aqui. Não fui embora, eu fiquei no hospital, eu fui para uma sala e fiquei numa poltrona. Eu falei: eu tenho medo de sair de perto e ele ir embora. E reanimaram inúmeras vezes o Antônio, enquanto eu estava lá. E quando foi perto do meio-dia, chamaram a gente dizendo que ele tinha piorado muito. Eu entrei naquela sala 2 da UTI NEO da Promatre. E aquela quantidade de pessoas em volta dele, e eu só falava: faz alguma coisa, faz alguma coisa. E a médica falou: nós já fizemos tudo. E eu falava: Deus, eu te implorei tanto, tanto, tanto por um milagre, tanto, tanto. Eu vi tantos milagres aqui até esse momento. Mas o meu coração se encheu de uma fé e de uma resignação que eu não sei explicar. O amor de Deus me preencheu. E me veio o entendimento de que eu precisava entregar o meu filho para Deus de volta. Nós todos viemos de lá. Eu até então não tinha pego ainda o Antônio e nem o José no colo. Me entregaram ele no meu colo. Eu olhava o monitor e ainda estava um coraçãozinho ali batendo. Ainda existia vida. Eu conversei com ele, eu conversei com Deus. E o coraçãozinho do meu filho parou no meu colo. Assim como o da minha mãe também. Então, eu entendi que eu estava ali sendo consagrada como mãe de um anjo. E que eu precisava devolver meu filho. Foi a pior dor do mundo. Eu comparo a dor da partida do meu filho com a dor da partida da minha mãe. Eu tive que me encher de uma coragem e de uma força para lutar pelo José. Então eu não pude viver o luto do Antônio. Depois disso, os meus amigos, porque hoje eu chamo dos meus amigos da Promatre, foram incríveis. E me desculpe estar falando o nome, é que eu não sei falar sem citar. Fica à vontade. Eles cuidaram do Antônio. E a família toda, os nossos amigos mais íntimos, nós não fizemos um velório, optamos por não fazer um velório. Ele foi cremado.
todos puderam se despedir do Antônio. Eu nunca imaginei que eu fosse ver meu filho arrumadinho, vestidinho, bonitinho, num crematório. E tampouco num necrotério. E quando eu bati o olho e vi escrito necrotério, e ali estava o meu filho, ali eu desabei. Eu gritei, 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 gritei. Eu fui a última pessoa a vê-lo. E foi muito difícil. Muito. O Antônio era tão perfeito. Tão lindo, tão impecável. E mais uma vez eu abracei, beijei e entreguei. E no dia seguinte, voltar para aquela sala da UTI NEL e ver a incubadora dele vazia. E ver a do José, com ele lutando, porque ele também estava muito mal. O José estava com 380 gramas. Eu falei, não. Eu sei que eu vou sofrer por um longo período, o resto da minha vida. E que esse luto vai acontecer gradativamente, mas agora eu preciso ser forte. Agora, o José precisa de mim. E eu preciso ensiná-lo a lutar, de alguma forma. Com oração, com palavra. Assim como eu sempre fiz para o Antônio até o 16º dia de vida dele, né? Eu e meu marido, a gente criou o hábito de pegar cada um numa micromãozinha, assim, de um lado da incubadora. Mãozinha e orar. Pequenininha. Era muito pequenininho. Gente, era muito, muito. Parecia a mãozinha da Barbie, assim, pequenininha. A gente orava, a gente louvava. Eu dizia para eles, queiram viver. Queiram viver. O desafio é grande, mas você é capaz. Ali eu entendi que uma mãe de UTI, ela é consagrada para ser forte. Ela é consagrada para lutar. Ela pode fraquejar, ela pode buscar colo, mas ela tem que se apegar a Deus, obrigada, Paulinha, e se fortalecer pelo próprio filho. Nossos filhos são reflexo de nós. Uhum. Em especial da mãe, o filho é uma continuidade nossa. Pelo resto da minha vida, eu vou ter o DNA do Antônio dentro de mim, do José. Então não existe vínculo mais lindo do que de uma mãe para um filho. E ali eu entendi mais e mais isso. Então, por mais que eu estivesse com medo, por mais que eu estivesse preocupada do lado do José, eu passava força. E comemorar cada micro-vitória. Você comemorou desde tudo que acontecia. Tudo. Mas era tudo mesmo. Comemorava se ele conseguia fazer cocô, comemorava se ele conseguia fazer xixi. O Antônio já tinha aberto os olhinhos, o José ainda não. E aí houve uma vez que meu marido estava na UTI, conversando, na hora do boletim médico, conversando com a médica, e meu marido me chamou. Falei, e o Antônio já tinha partido. Falei, meu Deus, mais uma notícia difícil, não é possível. Eu já cheguei apavorada, porque entrar naquela UTI era muito difícil, a gente já entrava tenso. Sensação de medo. Medo o tempo inteiro. O que eu vou encontrar pela frente? Chegou um ponto que eu e meu marido escolhíamos qual boletim médico a gente ia ouvir, porque o de 10 da manhã era um, de 4 da tarde era completamente diferente. E quando eu cheguei lá, eu vi a incubadora do José aberta, a médica do lado, meu marido também, eu já cheguei, o que houve? E a médica, não, tá tudo bem, eu só quero explicar uma coisa. Aí eu desabei de chorar. De chorar, assim, de alívio. Ai, que bom que tá tudo bem. Um respiro, talvez. Né? O José, um ratinho, cheio de fios e fios e fios e fios. Ali, com o olhinho fechado, eu falava que ele parecia uma lagartixinha, né? Não tinha pelo, não tinha nada. Quer dizer, tinha muito cabelo, muita penugem, mas assim, aquela carinha sem nada. Ele abriu os olhos. Quando eu chorando, ele abriu os olhos. Quando eu vi que ele abriu os olhos, sabe a sensação de, mãe, tá tudo bem, eu tô aqui, tá tudo bem. Aí eu desabei mais ainda. E aquilo para mim foi um anúncio dos céus. Calma, eu tô no controle. E eu sempre acreditei que Deus estaria no controle e que o meu clamor valia muito. A oração de uma mãe rompe as portas dos céus. Eu clamei muito, eu orei muito e continuo fazendo isso. Eu entendia que cada vez que eu orava mais e mais, com mais força e mais clamor, a melhora do meu filho... Opa, muito obrigada, Mari. A melhora do meu filho era ainda maior. Então, existe a equipe médica, existem todos os recursos que são surreais de bons.
Mas a oração de uma mãe é o melhor Não remédio. tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Infinitas, inúmeras vezes eu fiquei ajoelhada naquela UTI e o meu marido também, orando por eles. Nós presenciamos ali, Laurinha, coisas lindas. Teve uma situação, José precisou fazer uma cirurgia no intestino. Ele ficou com quanto dreno. tempo? O Antônio fez com 6 dias. 6 dias. E o José fez, eu não me lembro quanto tempo ele tinha, mas ele já tinha mais de 1 quilo, porque a gente precisou esperar ele bater 1 quilo para fazer a cirurgia. E depois dessa cirurgia, ele ficou sedado de novo durante algum tempo. E aí ele estava mal. O rim dele não voltou a funcionar. A gente desesperado, porque o rim ele nunca teve problema renal, mas o rim dele parou. E autorizamos que fizessem a diálise. Mas estava tudo lá, o equipamento, tudinho para fazer a diálise nele. E aí a gente se recolheu em oração, eu e meu marido. Ligamos para um pastor amigo nosso. Ora com a gente, ele orou. Ficamos horas ali com o telefone ligado, em oração, ajoelhados, numa sala. E o pastor falou, não vai ter diálise. Às 18 horas, o xixi vai correr. Quando foi quase 7, voltamos para a UTI, já olhando para aquele vidrinho para ver se tinha xixi. Laurinha, quando a gente olhou, estava marcado naquele caninho, né? 18 horas. O xixi correu. A gente vibrava de alegria. Festa. Uma festa. Foi bênção. Só que o José não voltava. Continuava apagadão, sedado. Outro amigo nosso da igreja, junto com o pastor, foi lá orar por ele e pegou o óleo ungido. E passou no pezinho dele. No que ele tocou com o óleo ungido no pezinho do José, o José começou a se mexer. Eu me joguei no chão, e clamei, orei, me alegrei. Então, eu vivi milagres, eu vivi muitos desafios, sim. Mas eu não apenas vi, mas eu vivi, presenciei, sabe? Vivi de fato muitos milagres ali. Então, a partida do Antônio foi dilacerante para o meu coração e para a minha vida. Mas eu sou mãe de um anjo que está muito bem cuidado pelo Senhor. E que em tão pouco tempo fez uma revolução na minha família, em especial na família do meu marido. Mostrando o que é perdão, o que é amor, o que é família. E o José, meu Deus, ele nos ensina a cada dia o que é valorizar as pequenas vitórias. O xixi, o abrir o olho, o evacuar, o acordar, conseguir sentar, conseguir caminhar, tudo isso. Então, eu vivo Ele já ainda. caminha? Ainda não, ele Ainda já tá não. ficando de pezinho. Ah, tá. Mas ele já engatinha, já rola para um lado, rola para o outro. Eu falo que é a gincana, a academia do José, sabe? A Olimpíada do José, porque ele adora ficar girando. Então, cada vitória é gigante, né? E a gente só entende tudo isso quando a gente sofre. É muita bênção uma mãe ter bebê aos 9 meses e o neném nascer saudável e você ver engatinhar. É muita bênção. Mas você não enxerga o milagre. Ao menos que você tenha um coração muito quebrantado e entenda que toda gravidez e gestação é um grande milagre. Mas você não enxerga, porque é natural. É natural, você encorda. A gente nasce sabendo, acha que sabe. Respirar, abrir o olho. Enxerga. Os prematuros não. Não. Ficam entubados durante muito tempo, então tem que aprender a respirar, aprender tudo. Aprender a comer. A comer. O José ficou entubado muito tempo, então teve que fazer, fono faz até hoje, para dessensibilizar a boquinha dele. O neném que nasce a termo, a mãe nem se preocupa com isso. Não precisa. Não precisa, é verdade. Então, é a minha maneira de enxergar. Muita gente pode falar, é uma fuga, é um consolo, que seja. Eu enxergo o milagre, eu enxergo a bênção a cada vitória do José. E eu sou muito grata por isso. Eu convivi com muitas mães ali no período da UTI, muitas se revoltavam, se questionavam, muitas até hoje carregam um trauma, eu não vou na maternidade de novo. Imagina. E vou te dizer, uma delas, inclusive, que fala isso, eu não consigo ir lá. Ela está com os 2 filhos dela, gêmeos saudáveis, bem em casa, eu perdi um filho. Não, a gente tem que ser grato a tudo.
A dor só existe se a gente encontrar... Aliás, a dor só vale a pena. A dor só vale a pena se a gente entender qual é a função dela. A função não é só a nossa transformação, mas através da nossa dor transformar a dor do outro. Curar a dor do outro. E é o que eu escolho fazer todos os dias. Por mais... Você viveria tudo de novo? Viveria tudo de novo. Sem mudar nada. Se eu pudesse pedir, Deus, deixa eu viver os 9 meses de gravidez. Deixa eu realizar meus sonhos. Cara, todos os sonhos que eu tive enquanto gestante não aconteceram. Então, se eu pudesse, sim. Mas, você viveria tudo de novo? Óbvio. Faz parte do meu processo, da minha história, da história dos meus filhos. Exemplo, eu não tenho medo de ter uma nova gestação. Não tem medo? Não tenho. Se acontecer, vai ser um tremendo susto. Até porque eu uso DIU. Então, se acontecer, vai ser pior ainda, né? Mas um risco maior ainda. Porque você tá com DIU. Mas eu não teria medo. Porque cada gravidez é de um jeito. Cada Diferente. pessoa tem sua história, exato. Não é sobre a minha história apenas e do meu marido. É sobre a história do Antônio e do José. Então, se eu tiver uma outra gravidez, não vai ser igual. Pode acontecer de eu ter parto prematuro? Pode. Mas não tem obrigação de ser igual. Então, não tenho medo. Bora pro nosso ping-pong final? Adoro ping-pong. Sério? Mas eu tenho não medo sabia. danado, porque eu tenho medo de responder. Se eu responder alguma coisa de palavrão ou nada a ver, eu vou pedir vocês Tá bom. Uma qualidade que te define. Intensidade. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço, tudo que eu amo. E no que eu amo também. Um lugar que você gostaria de conhecer. Tailândia. Nunca foi? Não, sou louca pra ir na Tailândia. Que legal. Sabe aquele festival de luzes? Sou louca Nunca pra fui ver. também. Falam que é bem bonito. Falam que é lindo. É demais. Um sonho que ainda não realizou. Cara, um sonho que eu não realizei. Ser mãe de menina. É verdade! Ser mãe de menina. Ai, Eu tenho que vontade. demais! Mas não sei se, de repente, de uma gravidez, de uma adoção. Não sei ainda. O José tá só com 1 ano e 5. Mas eu tenho o sonho de ser mãe de menina. Ah, que demais. Um prato de comida que não pode faltar na sua casa. Cuscuz. Não é prato de comida, né? Cuscuz não é muito Cara, prato cheio. Prato cheio, assim. Mas qual? Lasanha. Tá. Eu amo lasanha. Amo lasanha. Você vai nos lugares e prova de todos os lugares? Não, porque eu amo a lasanha que eu faço. Olha que prepotente, hein? Eu fui muito metida, cara. Desculpa, gente. Não é de sério. qualquer lugar, é a minha Eu mesmo. gosto. Não, mas lá de casa, a Regina e a Nazaré cozinham super bem. Super. Então, lasanha, eu amo, assim. Não pode faltar em casa, além do cuscuz. O que o José é pra você? Meu Deus, ele é a minha vida inteira. O José hoje, com todo respeito ao meu marido, o José hoje é o meu motivo de viver. Antes era minha mãe, né? Minha mãe, minha mãe era minha filha mais velha. Falava, Você mamãe, cuidava dela? muito. Cuidava dela, ela morou comigo durante muito tempo. Depois ela foi morar... Ela continuou morando na nossa casa e a gente é que se mudou, mas a casa da frente. Então a gente ficava dando tchauzinho uma pra outra. Eu cuidei da minha mãe até o último suspiro dela, até o último bater do coraçãozinho dela. E é claro que quando o José nasceu, ela falou pra mim, agora você não vai ter tempo mais pra cuidar de mim e tal. Então eu me dividia Ela e ficou com ciúme. eu me culpava muito também, muitas vezes, por eu não conseguir me dedicar tanto a ela. Entendi. Porque eu tinha o José. Então hoje, o José é o meu combustível para estar viva. O José é o ânimo de Jesus na minha vida. Diria isso. Muito lindo. Nádia, eu gostaria muito de agradecer. Muito obrigada. Eu amei estar com também. você. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu sei que você passou por um momento difícil e você tá aqui com a gente. Então, muito obrigada por isso. Eu que agradeço muito. Contem sempre comigo. Amo sua família. Amo você. Sejam muito sempre obrigada. muito felizes. E eu Você amei. também. Eu Ainda também bem que amei. deu certo, gente. Ainda bem que eu deu certo. ficaria aqui o dia inteiro. Sério? Batendo papo comigo? Ficaria. Eu sou tão legal, assim. Tô Você é brincando. muito legal, você é muito legal. Pode falar brincando. pra pessoas. Mas você sabe, meu marido, quando pergunta pra mim assim, cara, mas o que eu vi em você? Eu falei, eu sou muito legal. Exatamente. Não, você é muito legal. Você também é muito Ai, legal. obrigada. Então a gente já pode ficar amiga. Sim, Pronto. com certeza. Já somos Tudo amigas. bem já. ter diferença de idade, assim? Tudo bem, tudo certo. Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau.